Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores, né? Como sempre, a Rico investe bastante aí na parte educacional. Sempre de segunda a quinta-feira a gente costuma fazer 2 palestras noturnas, né? Sempre procurando também procurar temas diferentes, né? De modo a fortalecer bastante aí essa parte educacional. Bom, antes da gente começar, como é que está o retorno para vocês? Boa noite, Marcos, Carlos, Daniel Andrade, Milício aí, áudio e vídeo ok, pessoal? Só para a gente prosseguir, gostaria que vocês me dessem um retorno, se está tudo bem, né? Boa noite, DTSA, beleza aí, aparentemente sim, então está todo mundo ouvindo bem. Bom, então hoje a gente vai falar mais uma vez, todos os meses, eu costumo fazer, eu tenho uma carteira direcional, né, que a gente introduziu aí no início do ano, foi um aprimoramento do ano passado. O ano passado a gente também tinha uma carteira gráfica, porém ela não tinha o caráter direcional, operava apenas a ponta de compra, e esse ano a gente deu um upgrade nela, né, pegamos aí a modelo aí da carteira que a gente começou a desenvolver no ano passado, e ela adquiriu o caráter direcional, ou seja, ela opera nas duas pontas, tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda, procurando aí seguir a direção do mercado. E todos os meses a gente faz um balanço geral dela, né, para mostrar como é que ela vem se comportando, perspectivas futuras, né. É um momento importante também para que vocês possam tirar as dúvidas, né, entender como é que ela funciona, como são dadas as entradas, como é calculado a quantidade de ações que a gente vai adquirir para entrar na carteira. Enfim, é bom que vocês entendam bem como o funcionamento dela, e esse é o momento oportuno aí para que se tire as dúvidas. E também para quem está começando a conhecer essa carteira agora, né, também é uma excelente oportunidade para entender o mecanismo dela, como que ela funciona direitinho, né, e como eu falei também, para tirar as dúvidas. Bom, vou reduzir agora um pouquinho aqui a minha imagem, né, para que a gente comece a falar um pouquinho mais sobre ela. Inicialmente, aqui eu estou aqui com um retrato aqui do nosso carro-chefe, né, é ele quem norteia as nossas decisões, tanto de compra quanto de venda. Então, essa carteira, bom, em primeiro lugar, qual que é o objetivo dela? Como ela trabalha de forma direcional, então o objetivo dela é o quê? É acumular grana, é fazer caixa, né, justamente com o propósito de geração de lucro. Então, por isso ela tem um caráter direcional. Eu não estou preocupado se o nosso índice Bovespa vai subir ou vai cair, né, que ela não teria uma correlação direta com ele. E sim, se o mercado está subindo, eu vou concentrar minhas operações na compra, e se o mercado começa a andar para baixo, eu vou procurar concentrar as minhas operações na ponta de venda, né, de modo aí a conseguir aí ter um retorno positivo, independentemente do nosso carro-chefe índice Bovespa subir ou não. Então, o propósito maior dela, que é o propósito de todos vocês, né, que é ganhar dinheiro. Claro que a gente está no mercado de renda variável, né, a gente não consegue andar numa linha reta sempre num único sentido. A gente tem os nossos tropeços, né, de vez em quando a gente tem algumas perdas, né, mas ao longo do tempo a meta é ir subindo gradativamente e aumentando aí o nosso capital. Então esse é o propósito maior. A gente já vai falar dela daqui a pouco aí com mais detalhes, né, mas começando aqui pelo nosso carro-chefe. É ele quem norteia aí as nossas decisões, se a gente vai comprar ou se a gente vai vender. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no tempo, para que a gente possa aí pegar o nosso índice Bovespa um pouquinho mais para trás. Bom, a gente tinha aqui no final do ano passado, quando ele engrenou aqui uma tendência de baixa, essa tendência de baixa, iniciamos o ano também com queda, né? Então, ou seja, com esse viés negativo, o nosso carro-chefe apontando para baixo, sugeria aí que a gente se concentrasse as nossas operações na ponta de venda. De fato, as primeiras operações aí do ano foram direcionadas nesse sentido. Depois o mercado começou a virar, formou aqui essa bela tendência de alta, né? E a gente foi desmontando as nossas vendas gradativamente até conseguir esse alinhamento positivo com o índice e também alinhar as operações na ponta de compra.
Novamente o mercado virou para baixo. Só um segundinho, pessoal, que a minha fonte aqui ela está se desconectando. Um pouco. Maravilha aqui. Eu estou com a fonte aqui conectada aqui na tomada, né? Só que o transformador ele estava desconectado. Ainda bem que o Note aqui ele dá um aviso um pouquinho antes, que está acabando a bateria, senão a gente ia ter infelizmente, a nossa palestra de hoje aqui interrompida. Bom, vamos dar sequência. Então aqui tendência de alta, a gente concentrou as nossas operações de compra, e de setembro para cá o mercado novamente inverteu o sentido, mudou de direção, aí novamente aqui passamos a concentrar as operações na venda. Até bem pouco tempo atrás, quando o mercado começou a virar de novo para cima, e nesse momento aqui ele está numa situação intermediária, a gente não sabe se ele vai voltar a subir ou vai virar para baixo de novo. Realmente ele está numa situação bastante complicada aí nesse momento, né? Ele pode tanto retomar um movimento de alta, quando retomar o movimento de queda. Então, quando a gente percebe essas mudanças de direção, a gente procura alinhar essas operações ou na compra ou na venda. Claro que não é tão de imediato que a gente vai conseguir fazer essas inversões, até porque pelo seguinte, por exemplo, vamos voltar aqui só para que vocês entendam também o nosso sentimento, no caso, no sentido das indicações de operações. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Até esse instante aqui, que foi o quê? Final de meados de março, do início do ano, a gente estava em clara tendência de baixo, o mercado totalmente setado na venda. Começou a subir. Até aí essa subida não quer dizer muita coisa, não temos evidências ainda de que ele iria reverter essa tendência de baixa para alta. Por quê? Porque toda tendência é feita de zigue-zagues. Movimento principal a favor da tendência, movimento corretivo contra a tendência, então alta é normal numa tendência de baixa. Começou a subir, até aí não dava para a gente afirmar ainda que isso daqui ia virar para alta. A gente tinha aqui um ponto importante para romper, no caso, essa resistência aqui, naquela época, em torno de 48 mil pontos, então enquanto estava subindo, né, não teria por que a gente virar de mão de venda para compra. Até que realmente rompeu esse ponto, né? Aí o mercado sinalizou, falou, estou mudando de direção, não estou mais em tendência de baixa. Nesse ponto aqui, a nossa carteira aqui, a gente começou a partir daqui, começar a virar de mão. Só que também depois dessa subida aqui fortíssima, é difícil a gente conseguir virar de bate-pronto. Por quê? Porque todas as entradas que a gente planeja, tem um gerenciamento de risco que a gente vai falar sobre ele também, então não dá para começar a comprar depois de uma subida tão forte como essa, né, um stop aqui quilométrico aqui embaixo, falando aqui apenas pelo nosso carro-chefe. Então a gente teve que aguardar aqui uma correção, né, com sinal de fundo para planejar uma próxima entrada. Muito bem, tendência de alta, né, a gente concentrou aqui as nossas operações na compra. Aí depois, no momento seguinte, depois dessa tendência de alta, começou a virar para baixo, começou a cair aqui. Mas, enquanto está nesses dias de queda, também não dá para a gente dizer que a tendência de alta se desfez. Por quê? Porque a inclinação ainda está mandando para cima. A gente tem os movimentos principais alta, um pouquinho de correção alta, então até aqui ainda se mostrava como uma possível correção. A gente só teria aí uma visualização que a tendência poderia estar mudando se perdesse esse fundo. E essa resposta veio bem mais para frente. Aí, opa, agora o mercado não está mais em tendência de alta, e sim em tendência de baixa, ou seja, vamos concentrar as operações na ponta de venda. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para vocês verem, essa carteira, que ela é uma carteira direcional, não dá para a gente pegar simplesmente de um dia para o outro, mudar de mão, né? Hoje eu estou comprado, a partir de amanhã eu vou começar a entrar na venda. Por quê? Porque ela vai procurar trabalhar em cima de uma tendência. Então a gente precisaria esperar o mercado nos mostrar qual a tendência que ele está seguindo. E a tendência ela só se mostra depois que o movimento aí se inicia.
não dá para a gente ver exatamente, por exemplo, nesse ponto aqui, não dá para a gente saber que a tendência vai mudar a partir daqui, vai virar para a tendência de baixa. Depois que começou a fazer esse zigue-zague aqui para baixo, opa, aí a gente consegue identificar que a tendência mudou, não é mais de alta, e sim passou para baixo. Mas enquanto o zigue-zague não acontece, não tem como a gente dizer que o mercado virou. Ou seja, se eu estou com posições compradas até então, para eu começar a desmontar a posição e virar para venda, eu preciso que o mercado me mostre que ele mudou de direção, que ele não está mais em tendência de alta e sim em tendência de baixa. Então, a situação mais difícil que a gente tem, qual que é? São essas situações de transição, de alta para baixa, de baixa para alta. Normalmente, quando isso acontece, no caso da nossa carteira, vocês vão perceber claramente, né, fica muito difícil a gente conseguir ganhar dinheiro. Por quê? Porque os stops começam a correr solto, né? A gente não consegue fazer com que as operações se deslanchem. Por quê? Porque o mercado aí, ele começa a ficar num momento turbulento, até que tudo se alinhe novamente. E nas operações de venda, a gente tem um outro inconveniente também. Quem já operou vendido deve saber. Como é que a gente opera de forma vendida? A gente tem que alugar um papel, né? Aluga, vende e depois você compra ele mais barato. E a diferença venda menos compra, se tudo der certo, seria o quê? Seria o nosso lucro, né? Descontando aí os custos lá do aluguel. Só que quando a gente encerra um aluguel, a gente não pode simplesmente pedir o encerramento, vamos supor, fiz a minha recompra hoje. Eu não posso pedir esse encerramento de imediato hoje. Eu tenho que esperar a liquidação financeira, que ela ocorre em D+3, ou seja, eu só posso encerrar um papel que eu tomei alugado depois de 3 dias. E para que a gente alugue o trabalho de forma vendida, a gente tem que deixar garantias. Normalmente na carteira eu trabalho com garantias financeiras, ou seja, eu pego parte do meu caixa e aloco esse financeiro para não comprometer as demais operações. E esse financeiro a gente só é devolvido depois que a gente encerrou o aluguel, no dia seguinte. Ou seja, quando a gente fez o encerramento de uma operação de venda, a gente só vai ver aquele nosso financeiro retornando para a carteira quase uma semana depois, em D+4. Então, se o mercado ele fez uma mudança de direção muito rápida, a gente não consegue acompanhar essa mudança tão de imediato. Tem esse delay aí de aproximadamente uma semana. E se fica aí numa situação, como essa situação exatamente no ponto que a gente está, que até então isso daqui começou com uma correção, e aí? Ele vai virar de novo para baixa ou vai começar a subir e retomar alta? A gente fica numa situação difícil. Nesse momento, pela primeira vez no ano, nessa palestra desse mês, eu estou 100% líquido na minha carteira, ou seja, o caixa está totalmente disponível para novas operações. E por que eu não estou abrindo novas operações nesse momento? Porque eu estou esperando justamente o nosso mercado direcionar. Se ele mostrar realmente força, que ele vai retomar a tendência de alta, com mais, quem sabe, mais 1 ou 2 pregões positivos mostrando força, ok, vamos concentrar novamente nossas operações na compra e eu vou trabalhar de novo na ponta comprada. Se perder esse fundo aqui, tendência de alta é feita de quê? Topos e fundos ascendentes. Ainda não perdeu esse fundo, então não dá para dizer que perdeu a tendência de alta. Perdeu força nela? Perdeu, mas não perdeu a tendência de alta. Se perder esse fundo, ele desfaz a tendência de alta. Abre espaço para quê? Para retomar essa tendência de baixa que tem aqui atrás no médio prazo. Vou conseguir entrar na venda de imediato perdendo esse ponto? Se eu pegar ativos correlacionados com o nosso índice Bovespa, não vou conseguir. Por quê? Porque se eu for colocar uma operação de venda, ok, vou vender, vou voltar agora com os meus pontos de suporte e resistência. Se eu colocar uma venda, por exemplo, abaixo desse ponto aqui, 50,885, eu tenho que ter um ponto de saída se não der certa operação, que seria o quê? Seria o meu stop. Olha o tamanho do stop para uma possível venda nesse ponto. Acima desse último topo aqui, quer dizer, uma condição totalmente inviável aqui de risco, quer dizer, o stop está muito, muito distante, né? Não dá para a gente gerenciar risco com stop aí tão caro quanto nesse ponto. Então, se isso acontecer, o mercado perder esse ponto, ok, sinal verde aí para começar a concentrar minhas operações na ponta de venda.
porém, muito provavelmente eu vou ter que pegar ativos menos correlacionados com o índice, porque num primeiro momento, qualquer coisa que é parecida com o movimento do nosso carro-chefe vai estar com stop muito caro. Então também a gente não vai conseguir, se o mercado de repente começa a desmoronar, a gente não vai conseguir preencher a carteira logo de imediato aí com novas operações, porque o objetivo da carteira também não é ela ficar com caixa ali disponível para fazer alguma coisa no bolso, né? Porque também tempo é dinheiro. Se a gente está com o nosso dinheiro no bolso, consequentemente, aí o mercado começa a se movimentar, a gente não usufrui aí desse movimento. Mas também, eu como analista que é responsável por essa carteira, não posso fazer recomendações de compra e de venda no momento aí que eu não sinta uma segurança maior aí no mercado. Então, eu quis fazer essa pequena introdução aqui, falando um pouquinho aqui dos movimentos do nosso carro-chefe. Aí sim, agora vamos começar, de fato, a entrar na carteira e mostrar o passo a passo, como que ela funciona, como é que a gente faz as alocações, as regras, etc. e tal. Vamos ver se está tranquilo por enquanto aqui, para que a gente possa entrar nela de fato. Opa, eu estou vendo aqui, aparentemente aqui o som está falhando. Bom, deixa eu colocar aqui. Estou escrevendo aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, perfeito, aqui. Fiquei um pouco preocupado, porque eu vi algum de vocês, como eu tive aquele meu problema aí com a bateria, né? Falei, de repente, será que derrubou tudo? Então, graças a Deus, está tudo transmitindo bem. Pessoal, quem entrou um pouquinho depois, ou eventualmente estiver com algum problema de transmissão, porque a gente está transmitindo aí numa qualidade um pouquinho mais alta, né? Eu estou aqui com 30 MB aqui de banda para transmitir, né? Mas, eventualmente, a gente sabe que a internet no nosso aqui no Brasil, ela é bastante deficiente. Não precisem ficar preocupados, porque essa palestra está sendo gravada e vocês vão ter acesso a ela depois. Até deixa eu dar uma mostrada rapidamente. Independentemente da página que ela é gravada automaticamente, no live stream Encontro de Investidores, todas as minhas palestras eu disponibilizo aqui no meu canal do YouTube. Se vocês procurarem como Evandro Lima, vocês vão encontrar todas as palestras, calls, chats aí que eu costumo fazer, eu costumo trazer aqui para o meu canal do YouTube. Então, assim que a gente terminar a gravação, é só vocês procurarem aqui no YouTube, procurar canais, colocar Evandro Lima, né? Vocês vão me localizar, e aí é só localizar pelo nome da palestra, né? Vocês vão conseguir localizar aqui para poder revê-las depois. Mas mesmo que entre um pouquinho depois ou tiver alguma dúvida, por favor, podem colocar no chat, aí eu vou tentar aí responder. Bom, vamos lá, agora vamos falar do principal aqui, que é a nossa carteira gráfica. Aqui no site da Rico, nessa aba laranja, se vocês entrarem aqui, análise de mercado, carteira gráfica direcional, vocês vão cair exatamente nessa página que eu estou agora. Então vamos começar a falar um pouquinho do funcionamento da carteira. Ela trabalha com capital teórico de 100 mil reais. Na última palestra, aí muita gente falou, mas eu não tenho 100 mil reais, eu tenho 50 mil, eu tenho 10 mil, 20 mil, enfim. Um capital diferente, como é que a gente faz aí? Eu vou mostrar aqui, eu fiz uma, como é que se diz? Eu fiz uma simulação para capitais menores aí, e vai ser bastante interessante, eu vou mostrar aí como é que ficaria a situação para diferentes capitais menores aí do que 100 mil reais. Mas vamos primeiro passar aí a parte conceitual da carteira, como é que ela funciona. Então, ela trabalha com capital teórico de 100 mil reais, gerenciamento de risco de 5%. Opa, o que é esse gerenciamento de risco de 5%? Significa o seguinte, eu vou ter operações abertas na minha carteira, não importa se são operações de compra ou operações de venda. Eu vou ter um certo número de operações. O total dessas operações, se nenhuma delas der certo, eu vou perder no máximo 5% desses 100 mil reais. Quanto que é 5% de 100 mil? 5 mil reais. Então, se todas as operações derem stop, quer dizer, não seguirem aí na direção que a gente gostaria e forem estopadas, eu vou perder 5 mil reais. Vou ainda preservar aí 95% do meu capital. Isso para quê?
para que a gente consiga, né, num primeiro momento, antes de pensar no retorno positivo, pelo menos aí garantir preservar o nosso capital na maior parte dele. Eventualmente, se eu fui muito ruim nas minhas escolhas e tudo der errado, eu ainda tenho 95% do meu capital para começar tudo de novo. Aí eu pegaria 5% desses 95 mil, quer dizer, para levar um game over do mercado, realmente vai levar muito tempo eu ter que fazer um número de besteiras extremamente grandes, né, para perder tudo que eu tenho. Então, o primeiro ponto aqui, gerenciamento de risco. Isso daí, independentemente de vocês seguirem ou não a carteira, trabalharem de uma outra forma, é sempre muito importante vocês terem um manejo de risco, né? Toda operação que vocês entrarem tem que ter um ponto de saída, um ponto para vocês abortarem, se não der certo, para vocês pularem fora. Para quê? Para cuidar do capital de vocês. Sem capital, é game over aí, o mercado não perdoa e ele te tira do jogo aí sem nenhum remorso. Então a gente precisa ter muito cuidado aí com o nosso capital. Eu adoto então um gerenciamento de risco de 5%. Bom, como eu falei, ela é direcional, então ela trabalha sempre nas duas pontas, tanto na ponta de compra quanto na ponta de venda. Como eu estou simulando aqui uma situação de mercado real, então eu considero também aquelas margens que são retidas pela Bovespa. Só que, para não ficar mexendo com essas margens todos os dias, quando eu estou vendido, por exemplo, o que eu faço? Eu já considero a chamada de margem máxima aí, que seria o quê? Seria na condição stop, onde eu teria que abortar a operação. Então, calculo numa situação mais desfavorável qual o máximo de margem que chamaria para aquele ativo. Então, estou considerando a minha margem financeira e sempre pela condição stop. Aí eu tenho também o quê? Eu tenho, eventualmente, ao longo do tempo, eu posso ter uma ou outra ação que ela o quê? Que ela pague proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Quando uma ação fica a esses proventos são descontados do valor da ação. E tem uma data para que vocês recebam eles de volta. No caso de trade, esses proventos eles só atrapalham. Para quem investe no longo prazo, é uma maravilha. Mas no caso de trade, como a gente costuma ter um giro mais rápido, normalmente são operações com expectativa de retorno inferior a um mês, de poucas semanas. Então, se uma ação que eu estou comprado, que eu estou vendido, eventualmente fica esses proventos hoje e vai fazer o pagamento desses proventos, descontando do preço da ação, daqui a 2 meses, 3 meses, sei lá para frente, eu vou ficar com esse capital retido até que esses proventos me sejam retornados novamente. Então, eu faço também, reservo uma parte desse bloqueio financeiro por proventos até a data do pagamento. Depois, aquela condição que eu falei no início para vocês. Nas operações de venda, a gente precisa o quê? Depositar a margem, né? Essa margem vai ficar em uma parte financeira como garantia, porque eu não coloco ativos como garantia, por quê? Todos esses ativos da carteira, eles têm que estar disponibilizados, né, para encerramento das operações a hora que eu quiser. Se eu coloco algum deles como garantia, eu não vou poder mexer com eles, né, enquanto eles estiverem sendo usados como garantia. Então, eu optei por utilizar minha margem em financeiro. E, no caso das operações de venda, só consigo reaver esse financeiro em D mais 4, D mais 3, até a liquidação financeira da recompra que eu fiz, e mais um dia para devolução daquela margem. Então, na prática, quase uma semana aí, no caso das operações de venda. Aqui, o controle que eu faço, para não aumentar muito a complexidade, não estou considerando corretagem, emolumentos, custo de aluguel, imposto de renda, quer dizer, são valores brutos, né? Então, dessa rentabilidade que a gente tem, que vocês já vão ver, teria que fazer esse desconto. E eu tenho alguns critérios para alocação desses ativos que vão para a carteira. Peso 2 e peso 1. Já vou falar o que é peso 2 e o que é peso 1. Depois eu tenho uma outra condição que se atingir, se ela for atingida, eu não, mesmo que eu tenha caixa na carteira para fazer novas entradas, eu não adquiro mais nenhum ativo. Seria o quê? Seria esse stop breaker. Seria o quê? A minha carteira ela tem uma quantidade máxima de ativos, né, de operações abertas simultâneas que eu posso ter. Então, eu tenho uma quantidade máxima. E eu tenho esse meu risco de 5%. Então, por exemplo, se eu estou com todas as operações abertas
e essas operações abertas estão consumindo exatamente esse 5% de risco, mesmo que eu tenha uma sobra de caixa, eu não posso abrir uma nova operação. Por quê? Porque eu estaria estourando aqui esse risco que eu estou assumindo. Então, se o risco já estiver no limite dos 5%, mesmo tendo caixa, não abro novas operações. Tem uma quantidade máxima de ativos para alocar na carteira. Se eu já tiver com aquela quantidade, mesmo tendo caixa, também não vou abrir novas operações. Então, essa condição eu dei o nome aqui de Stop Breaker. Agora, o que é esse peso 2 e esse peso 1? Eu coloquei peso 2, os ativos que compõem a carteira teórica do IBOV. E peso 1, aqueles que estão de fora. Foi um critério que eu utilizei, poderia utilizar qualquer critério diferente, mas eu escolhi esse critério. Por quê? Os ativos que pertencem à carteira teórica do IBOV têm uma liquidez melhor. Então, no caso, pensando em desfazer posição, tanto no gain quanto no loss, é mais fácil eu me desfazer de um ativo da carteira do IBOV, que tem uma liquidez mais fácil, do que um ativo que não pertença a uma liquidez menor. Então, consequentemente, ativos com liquidez menor, é mais prudente também que eu adquira, num estudo prévio que eu tiver, uma quantidade menor. Então, eu dei peso 2 para ativos da carteira teórica do IBOV e peso 1 se ele não pertencer. Se eu tiver todos os meus ativos na carteira, vamos supor que eu opere apenas a ponta de compra, e fizer uma escolha de somente ativos na carteira teórica do IBOV, eu vou ter no máximo de 8 ativos. E aí eu vou diluir esses R$5.000, que é o meu risco, que é o tamanho do stop. O que é o stop? Vamos pegar aqui. Não, vou pegar aqui o bloco, o Paint, para a gente fazer uma pequena ilustração. Eu vou planejar aqui a minha entrada. Vamos supor que seja uma operação de compra. Fiz o meu estudo, etc. Vou entrar aqui exatamente nesse ponto aqui. Se der certo, eu vou efetuar a minha saída aqui nesse ponto. E se não der certo, eu tenho que sempre planejar também uma situação adversa. Se não der certo, aqui estaria o meu stop. Sempre o stop é menor do que o retorno em potencial, porque não vale a pena vocês trabalhar ao contrário, né? Digamos que isso daqui fosse o alvo, e isso daqui o risco que vocês estão assumindo. Sempre o retorno em potencial é maior do que o risco que vocês estão assumindo. Tá bom, aí eu vou fazer, no caso, uma operação de compra. Eu vou adquirir X papéis daquele ativo. Só que eu tenho que pensar se não der certo. Eu vou comprar aqui e vou vender aqui embaixo. Então, se não der certo, essa minha perda aqui, ela não pode, se pertencer à carteira teórica do IBOV, ela não pode, eu não posso perder mais do que 1/8 desses R$5.000. Ou seja, cada ação que eu fizer o planejamento de compra, por exemplo, a condição stop, se ele pertencer à carteira teórica do IBOV, eu não vou perder mais do que R$625. Quer dizer, eu vou comprar uma quantidade tal de ativos que, se a operação não der certo, o meu limite máximo de perda já está definido aqui em R$625. Aí vai sair aquela quantidade de ações que eu posso comprar. 5.000 dividido por 8, a gente chega em 625. E se o ativo não estiver na carteira teórica do IBOV? Eu vou 1/16. Eu vou pegar 5.000, dividir por 16. Quer dizer, se não der certo, eu vou perder no máximo 312,50. Então, essa é a condição ali quando eu coloco. Vou voltar aqui na página da carteira direcional. Todas as minhas entradas, elas saem daqui dessa seção Fique de Olho. Nesse momento aqui, a gente não tem nenhum de olho, porque eu estou esperando aqui uma definição melhor aqui do nosso carro-chefe. Mas sempre quando eu faço o planejamento de uma entrada, eu venho aqui na página da carteira direcional, coloco aqui o ativo que eu tenho interesse em comprar ou em vender, aqui o tipo de operação, se é uma operação de compra ou operação de venda, valor de entrada, o objetivo para a gente programar o nosso stop gain e o stop propriamente dito, que seria o ponto de perda, né? Se
não der certo. Eu sempre coloco aqui com antecedência para que vocês possam programar essas entradas, né? Deixar ali, muita gente às vezes não tem muito tempo de acompanhar o mercado, poder programar essas entradas com antecedência. E aqui vem o pulo do gato, quantidade de ativos aí que, se aquela operação startar, que eu vou comprar ou eu vou vender. Essa quantidade ela foi calculada exatamente para fazendo a seguinte conta. Essa quantidade vezes o preço de entrada, menos essa quantidade vezes o stop, não ultrapassar ali, se o ativo pertence à carteira teórica do Ibov, não ultrapassar R$ 625, e se não pertencer, não ultrapassar R$ 312,50. Assim que eu vou controlar o meu risco, né, para não perder mais do que o risco que eu estou assumindo. Então, se tudo pertencer ao Ibov, carteira teórica, 8, se nada pertencer, 16. Como na prática a gente vai ter ativos que pertencem à carteira teórica e ativos que não pertencem, na prática, a gente sempre tem, em posições abertas, um misto de 8 e 16 ativos. Um mínimo de 8 e um máximo de 16. A gente vai ter sempre uma quantidade intermediária, porque eu vou ter ativos que pertencem à carteira e outros ativos que não pertencem. Deixa eu ver se está tranquilo até aqui, para que a gente possa prosseguir. Exatamente. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, ativos elegíveis. Quais ativos que vão entrar na carteira? Só entram ativos que tiverem justamente naquele fique de olho. Então, sempre quando eu tiver alguma indicação de uma possível entrada ou na compra ou na venda, o primeiro lugar onde vai ser colocado é nessa seção fique de olho. Para quem me acompanha aí no fórum, né, que eu fico no fórum aí durante todo o pregão, sempre em primeira mão os de olhos eles vão lá para o fórum. Para quem não acompanha ou eventualmente está lá nas salas do trade ao vivo, né, ou eventualmente no trabalho entra de vez em quando, aconselho sempre dar uma olhadinha nessa página da carteira direcional para ver se entrou mais algum de olho em relação à lista original. Normalmente, como é que eu costumo fazer? Todos os dias, quando o pregão se encerra, eu dou uma rastreada no mercado de A a Z, tem um relatório bastante complexo que eu preparo todos os dias, e nesse relatório chamado Call, eu coloco lá os ativos que eu estou de olho e já faço uma seleção prévia, né, já para que vocês possam se programar antes do início do pregão. Como eu falei, nesse momento eu não tenho nenhuma indicação, porque eu não estou sentindo um direcionamento mais firme aí do nosso carro-chefe. Mas, independentemente desses de olho, desse estudo que eu fiz previamente, é passível, no intraday, dependendo de algum papel que comece a se destacar, algum outro ativo também incorporar essa lista. Então, eventualmente, se eu perceber no intraday que tem algum ativo que começa a fazer uma movimentação interessante, eu vou lá no fórum, coloco de olho em ativo tal, tracinho compra, ou de olho em ativo tal, tracinho venda. Coloco uma cópia, um print ali do estudo que eu fiz, né, o porquê que eu estou pensando em comprar ou em vender aquele ativo, né, e no instante seguinte eu vou lá na página da carteira direcional e acrescento aquela operação nessa listagem. Então é importante que vocês também, de tempos em tempos, durante o dia, também dêem uma olhadinha para ver se aqueles de olhos que eu coloquei inicialmente a partir daquele relatório, se teve se foi acrescentado mais algum. Então, sempre, primeiro eu informo a possibilidade antes dela dar entrada. Por quê? Porque quando a operação é startada, normalmente vocês recebem o aviso no HB ou via mensagem ou no Operando com Você, né, mas você recebe de alguma forma esse aviso no HB. Só que nem todo mundo consegue receber essa informação na hora que ela sai. E muitas vezes, a hora que a informação sai, o ativo ele já começa a se movimentar e aí, muitas vezes vocês não conseguem entrar no melhor momento. Então, por isso que eu coloco sempre com antecedência, para que vocês possam se programar com antecedência. Bom, então vamos lá. Então, ativos elegíveis são esses. E a gente tem um critério também, entradas preferencialmente após a primeira hora do pregão. Por que preferencialmente? Porque toda regra existe exceção, né? Tem situações aí, eu já tive situações que eu passei uma operação aí antes da primeira hora. Mas por que a gente procura
soltar essas operações depois da primeira hora? Porque justamente na abertura, né, a gente tem o quê? Muita gente entra na euforia, a gente costuma até dizer que a abertura dos amadores, né, e os profissionais, eles entram um pouquinho mais tarde. Então a gente costuma esperar pelo menos passar uma hora de pregão para que a gente comece a ter os primeiros negócios, né, passou toda aquela fase daquela euforia ou do pânico num dia negativo, a gente sentir melhor como é que aquele dia está fluindo e se realmente aquilo vai ganhar consistência. Então, para a gente ter um pouco mais de segurança, a gente costuma esperar passar a primeira hora. Mas, eventualmente, situações atípicas, né, que podem gerar uma explosão muito grande em um determinado lado ou outro, por alguma notícia muito positiva ou muito negativa, eventualmente a gente pode pular essa primeira hora. Ou, eventualmente, também uma entrada que a gente estava fazendo o planejamento. Ela entra muito no finalzinho do pregão, startou, mas não deu pra, a gente não conseguiu passar pelo HB, por exemplo, aquela operação. Aí essa operação, de repente, no dia seguinte, mantendo aquele ponto, a gente poderia também efetivá-la antes da primeira hora. Mas, como regra geral, entrada sempre, preferencialmente, depois da primeira hora, ou seja, depois das 11 horas que a gente costuma efetivar as nossas entradas. Movimentação de stops. A gente tem algumas regras de defesa para que a gente consiga o quê? Consiga otimizar o retorno das nossas operações. Embora para toda operação a gente tenha esse estudo prévio, ponto de entrada, objetivo e stop, na prática, principalmente em função do ano passado, a gente percebeu que poucas operações conseguiram cumprir com sucesso aí essa situação de 880, só saio aqui ou aqui. Então a gente sentiu necessidade de fazer o quê? De fazer mudanças para procurar proteger melhor essas operações. Muitas operações que começavam bem, né, ia até um determinado ponto, depois desandava e puff, stop loss, acabava estopando no prejuízo. Então a gente começou a estudar essas operações e criamos aí algumas regras para procurar defender essas operações, até porque qual que é o propósito da carteira? É geração de lucro. Claro que a gente vai conviver com stops, mas a gente tem que procurar aí ter o retorno melhor possível. Então aí eu criei aqui algumas regras, né? Primeira regra, regra dos 2,5%. É muito parecida, para quem está acostumado com os calls do André Moraes, da regra dos 3% que ele introduziu. O que seria essa regra dos 2,5%? Toda vez que uma operação evoluir favoravelmente, né, na direção do trade, 2,5% ou mais, a gente pega o stop e leva pelo menos para o break-even. Por exemplo, comprei o ativo tal por R$10, ele subiu 2,5%, uma operação de compra. O que eu faço? O meu stop original, que ele estaria num primeiro momento aqui embaixo, subiu 2,5%, eu já levo ele para o 0 a 0. Ou seja, se aquela operação não der certo, no mínimo eu vou sair ali no 0 a 0, já não vou ter mais prejuízo. No dia seguinte, a operação andou mais 2,5%, já está com 5% de lucro. Eu movimento de novo 2,5% para cima. Deixo sempre uma folga de 2,5% para eventuais correção. No dia seguinte, subiu mais 1%, 6%. Meu stop ele vai de 2,5% para 3,5%. E assim sucessivamente, quer dizer, se a gente não conseguir sair exatamente aqui no objetivo, a gente vai sair no meio do caminho, mas numa situação de lucro. Então a gente já consegue otimizar bastante aí o retorno dessas operações, né? Se não conseguir aquele lucro máximo projetado, pelo menos a gente vai conseguir algum lucro na operação, que é o principal, e vai entrar caixa para carteira. Então essa seria a regra dos 2,5%. E eu tenho uma outra regra que o André não introduziu, que eu coloquei aqui nos meus calls, chamado fundos e topos. Essa regra aqui eu prefiro, fica mais fácil eu explicar no gráfico, né, pegar um gráfico qualquer para que vocês entendam melhor. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso carro-chefe. Esqueço que isso daqui é o índice Bovespa. Faz de conta que isso aqui fosse uma ação qualquer. Digamos, por algum motivo aqui, eu fiz um determinado estudo, né, planejei a minha compra aqui nesse ponto desse ativo, aqui está o meu stop, e o meu objetivo de alta está aqui nessa região.
Então vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para que vocês entendam como é que essa regra funciona. Então está aqui, fiz um determinado estudo, entrei nesse dia nesse ativo na compra. Está aqui o meu stop original. Aí a operação começa a andar, primeiros dias aqui legal, entrei aqui, ela começa a subir, depois, como sempre, aqui ela volta um pouquinho, né? Zigue-zagues fazem parte normal da tendência, opa, aqui já começa a entrar um pouquinho no prejuízo, que eu comprei ela mais ou menos aqui em cima, mas tudo bem, meu stop está aqui embaixo. Aí ela vem e começa a subir de novo. Opa, deixou um fundo mais acima. O meu stop original estaria abaixo desse fundo, confirmou esse outro fundo mais acima. Ah, mas aqui ainda não estou na zona de lucro, ainda estou no prejuízo. Não tem problema. Formou um fundo zigue-zague mais acima, eu pego o meu stop daqui, independentemente de estar na zona de lucro ou prejuízo, eu tiro daqui de baixo e levo 1 centavo abaixo desse fundo mais acima, independentemente de estar na zona de lucro ou não. Com isso, eu vou estar também melhorando aquela minha condição de perda. Ou seja, numa condição original, digamos, se aqui eu ia perder, por exemplo, R$625, quem sabe aqui eu já reduzi a minha perda, se não der certo, para R$300. Quer dizer, eu também estou otimizando a minha condição de stop. E nas vendas, é exatamente esse raciocínio, só que de ponta cabeça. Fiz a minha entrada aqui, zigue-zagueou, formou um topo mais abaixo, eu pego o meu stop originalmente daqui e levo 1 centavo acima desse topo mais abaixo. Então essa regra aqui é a regra que eu chamo de topos e fundos, para proteger também, regra de defesa das operações. E aqui essa regra que eu introduzi especificamente aí, praticamente na véspera da definição do segundo turno, que a gente, naquele momento, a gente estava vivendo aí uma situação muito atípica, que a gente poderia ter aqui uma mudança de direção, de repente aqui, muito forte, levar um stop de bobeira. Então, quando a gente tiver algum evento especial, pontual, que provoque, digamos, eu estou todo comprado na minha carteira. Vem uma situação extremamente negativa, um noticiário negativo, alguma coisa, que pode provocar aqui uma forte baixa em função dessa notícia. Então, opa, veio essa notícia bomba, eu vou esperar chegar no stop, estou com as minhas operações no lucro ou no 0 a 0, mas de certa forma estão andando. Eu vou esperar tudo estopar e sair fora? Não. Evento pontual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o encerramento dessas operações. Essa regra foi utilizada ali na véspera do segundo turno, quando a gente tinha o quê? Estava com um cenário bastante definido, não sabia se o Aécio ia ganhar as eleições ou se a Dilma ia ganhar as eleições. Mas, de qualquer forma, Aécio ganhando ou Dilma ganhando, era previsto o quê? Uma abertura com gap na segunda-feira, ou gap de alta ou gap de baixa. Eu não posso deixar minha carteira ficar à mercê aí da loteria cara ou coroa, não sabia quem ia ganhar as eleições. Então, eu apliquei essa regra, optei por encerrar todas as minhas operações. A grande maioria eu encerrei no lucro, acho que teve uma só que foi no stop loss, mas eu optei por uma questão aqui de segurança. E eu chamei isso daqui de evento o quê? Evento pontual. Nessa semana eu apliquei essa regra novamente. Quando que eu apliquei essa regra? Vamos voltar aqui para o nosso carro-chefe. Eu estava concentrado também as minhas operações aqui na ponta de compra. Aí começou a gerar uma situação adversa, né? O mercado aqui chamando correção, tinha acho que só 2 operações na compra, porém não corrigir, quer dizer, chamando um momento de correção, um momento de venda. E um monte de indefinições. A gente tinha o quê? A gente tinha, não sei até como é que ficou aquela votação de hoje, mas da LDO, num primeiro momento estava previsto para ser votada lá atrás, e algum noticiário mais negativo que poderia fazer com que o mercado corrigisse de forma mais forte, que de fato acabou acontecendo aqui na segunda-feira, deu essa pancada forte para baixo. Então eu optei, só tinha 2 operações de compra aberto,
também aplicando essa regra de eventos pontuais, optei por encerrar essas operações, estavam todas com pequeno lucro, eram só 2 operações, né? Uma era a Raia Drogasil, a outra era a VEG. Optei por encerrar essas 2 operações, justamente para que a gente não ficasse aí numa situação crítica. Então introduzi agora recentemente essa terceira regra também de proteção dos trades. Então hoje eu tenho a regra dos 2,5%, topos e fundos, e eventualmente eventos pontuais pode gerar também saídas antecipadas. Tudo isso daqui para que a gente consiga defender lucro. Vamos ver se tem mais alguma coisa para falar da carteira, porque aí, parte mais importante, né? Vamos ver ela na prática, como é que ela está, como que ela está se comportando e assim por diante. Bom, em termos de regras, é isso daqui. Como é que está essa carteira nesse momento em termos de desempenho? Mas eu vou mostrar para vocês, para que vocês entendam todo o comportamento dela. A gente já está no último mês do ano, como é que ela se comportou ao longo do ano. Desde janeiro, né, porque ela adquiriu o caráter direcional no início do ano, então desde 2 de janeiro, foram 230 operações, 152 fecharam positivamente, 78 a gente levou stop negativo. A gente conseguiu acumular aí um lucro de 12,5%, né, lucro bruto. Então esse daqui é o nosso retorno positivo. Nosso índice Bovespa está praticamente zerado, como eu comentei com vocês. Eu não estou preocupado se o nosso Ibov vai fechar positivo ou negativo. Eu estou preocupado com isso daqui, que a gente consiga aí gerar boas operações para que a gente consiga ganhar dinheiro. Claro que a gente tenta trabalhar para maximizar o máximo possível esse resultado, mas para isso o nosso mercado tem que ajudar também e direcionar, né, e não ficar toda hora alternando de direção. Tendência de alta, vai um pouquinho, depois já vira para baixa, depois essa baixa não se desenvolve, vira para alta de novo, quer dizer, essas mudanças de direção realmente acabam atrapalhando bastante. Mas o mercado adquirindo uma direção mais consistente, fica mais fácil da gente conseguir ganhar dinheiro. E aqui tem um botãozinho, baixa aqui a carteira direcional. Clicando aqui, vocês vão ter acesso ao relatório, deixa eu aumentar aqui o zoom, ao relatório aí da carteira direcional. Então vamos falar exatamente sobre ela. Aqui eu tenho todas as operações, né, desde o início do ano, vamos lá para trás, 2 de janeiro foi a primeira operação do ano, né? Tem todos aqui as nossas operações, entradas e saídas. As que estão em branco são as operações que não deram certo, e em azul, as operações que a gente conseguiu fechar aí com algum lucro. Aqui a gente tem todo o histórico dela ao longo do ano, né? Alguns momentos a gente ficou aí sem conseguir evoluir, que justamente aquela situação que eu mostrei no início da palestra, aquela situação de transição. O mercado está numa direção e começa a mudar de direção. A gente leva um tempo para conseguir perceber que a tendência mudou, de baixa para alta, de alta para baixa e assim por diante. Depois, condição número 2. Se o mercado estica muito, a gente leva também um tempo para conseguir entrar em novas operações naquela direção. Por quê? Não dá para a gente entrar quando o preço está lá em cima e o stop aqui quilométrico lá embaixo. Então, a gente tem que esperar o melhor momento ali para entrar. Sempre stop curto, né? E o retorno o maior possível. Nunca o contrário. Não dá para a gente abrir uma compra aqui em cima com o stop lá embaixo. Quer dizer, qualquer correção que fizer, quer dizer, não... fica uma situação impraticável. Então, aqui o desempenho ao longo do ano, né, vocês percebam que em nenhum momento aqui a carteira ela trabalhou com prejuízo, então a gente conseguiu mantê-la sempre no lado positivo, né, ora performando melhor, ora performando pior, mas de qualquer forma, sempre aqui nessa zona de lucro. A gente está hoje, dia 3 de dezembro, temos aí mais alguns pregões pela frente até o final do ano, vamos ver se a gente consegue engordar ainda um pouquinho mais até o final do ano. Mas nesse momento eu não tenho mais nenhuma posição aberta. Então esse é o status aqui
do desempenho da nossa carteira, e aqui o nosso índice Bovespa quase querendo voltar para o negativo ao longo do ano. Quer dizer, se eu tivesse montado uma carteira atrelada ao índice Bovespa, né, teria uma chance aí razoável se o benchmark fosse o índice Bovespa, de fechar aí zerado no ano ou até com leves perdas. E fechar acima do Ibov, mas de forma negativa, eu tenho certeza que não vai agradar a ninguém. O ano passado, por exemplo, o nosso índice Bovespa fechou o ano com 15,5% de queda. Se eu tivesse uma carteira atrelada ao índice que fechasse menos 10%, ia falar, opa, que maravilha, que consegui fechar melhor que o Ibov, mas eu fechei perdendo 10%, quer dizer, com certeza ninguém estaria contente. Então eu procurei montar uma carteira onde realmente a gente pudesse ganhar dinheiro. Então esse é o propósito aí da carteira direcional. Agora tem algumas colocações importantes que eu quero mostrar para vocês, pessoal, com relação à parte do capital, porque eu sei, isso daí foi uma dúvida que foi gerada na última palestra do mês passado, pessoas que têm um capital menor, né? Então fiz uma simulação para mostrar as diferentes situações de quem tem um capital inferior aos 100 mil reais. Deixa eu pegar aqui o meu rascunho aqui em Excel. E aí eu vou mostrar justamente essa parte aí para vocês. Antes, deixa eu só ver se tem mais alguma dúvida. Vamos lá. Títulos, Rodrigo, você tem as planilhas atualmente? Ok, obrigado. Helder, não simulador, para quem pretende, é preciso planilhar. Bom, vamos lá. Esse daqui é o meu rascunho aqui em Excel. Infelizmente eu não posso mais disponibilizar para vocês. Um tempo atrás eu até disponibilizava, mas como hoje todos os relatórios que eu faço da corretora estão concentrados aqui nesse arquivo, então ela é a matriz para tudo que eu faço. Então infelizmente eu só posso disponibilizar o PDF. Mas o PDF é exatamente aqui, o que eu tenho aqui, compilado aqui com fórmulas, é justamente esse arquivo PDF aqui que eu mostrei para vocês. Sem querer abrir meu Skype, deixa eu fechá-lo aqui. Carteira gráfica, dia 3 é hoje, perfeito. Então, exatamente aqui, esse daqui é o PDF que ele sai exatamente a partir desse Excel. Então, como eu falei para vocês, eu trabalho com 100 mil reais. Aí algumas pessoas me perguntaram, mas eu não tenho 100 mil reais. Eu tenho 10 mil, eu tenho 20 mil, 30 mil. Como é que eu faço se eu quiser seguir a sua carteira? Bom, eu faço aquela quantidade de papéis no de olho em função do risco que eu estou assumindo. Então, o que eu costumo comentar faz a alocação proporcional, quem tem um capital menor. Mas eu fiz uma simulação, no caso, tem gente que não gosta de entrar no fracionário. Só compra também, por exemplo, na minha carteira, eu só faço as aquisições sempre em lote padrão, sempre em múltiplos de 100 papéis. Então, quem não quiser entrar no fracionário, só quiser entrar em lote padrão também, claro, não vai conseguir aproveitar todas as indicações que a gente coloca. Mas como é que faria? Faria alocação proporcional quando conseguir em determinado papel, que dá uma quantidade de pelo menos 100 papéis, ok, nesse eu vou entrar. Quando a quantidade ficar menor de 100 papéis, nesse eu não vou entrar. Com isso, é claro que a quantidade de operações vai ser muito menor. Nesse momento, eu fechei 230 operações. Quem tem um capital menor não vai conseguir entrar em todas essas operações. Como não dá para a gente saber de cara qual operação vai conseguir entrar e qual não vai conseguir entrar, então o que eu fiz? Eu fiz essa alocação aqui proporcional em função dos diferentes capitais, para que vocês tenham uma ideia do desempenho. Alguém que estivesse seguindo essa carteira direcional, exatamente fazendo de forma proporcional, porém sem entrar no fracionário. Então, a situação mais prejudicada que ficou até o momento foi quem tem um capital, por exemplo, de 10 mil reais. Quem tem um capital de 10 mil reais de todas essas 230 operações que a gente sugeriu, só iria conseguir entrar em 28 operações,
ia dar um financeiro médio aqui de quase R$900, e no final do ano, aí, praticamente 2 de dezembro, estaria no 0 a 0, um pequeno prejuízo aqui de R$73. R$20.000 entraria em pouco menos da metade daquelas 230, conseguiria entrar em 103 operações e já teria algum pequeno lucro também no ano. R$706 de 3,5%. R$30.000, 6,87% até esse momento. R$40.000, 8,55% até esse momento. R$50.000, 10,37% até esse momento. R$60.000. R$60.000 já ficou, já perdeu um pouquinho em relação de 50 mil. 10,02%. 70.000 também 10,02%, 10% arredondando. 80.000, 10,91%. 90.000, de 90.000 ficou um pouquinho prejudicado, 10,16%. E os 100.000 aqui, os 12,55%. Mas, de qualquer forma, mesmo quem tem um capital menor, bem ou mal, né, tirando aqui esse daqui dos R$10.000, conseguiu ter algum tipo de lucro, né, se tentou espelhar aí essa carteira. Claro que o ideal seria o quê? Seria fazer mesmo a alocação proporcional e, eventualmente, entrando no fracionário para procurar espelhá-la fielmente, aí sim, aí conseguiria chegar naqueles 12,5%. Mas eu quero mostrar para vocês também que dá para seguir essa carteira, mesmo quem tem um capital menor. Na prática, como é que eu faço aqui para saber aquela quantidade de papéis que eu vou entrar? Vamos supor que lá no Fique de Olho, vou colocar aqui alguns de olhos mais antigos, no momento não tem nenhum válido, né? Mas, digamos, isso daqui é uma parte de controle que eu faço para gerar aqueles de olhos lá da carteira direcional. Faz de conta aqui que esses ativos aqui, todos eles pertencem à carteira teórica do Ibov, então, se a operação fosse efetivada, eu compraria aqui essas quantidades, 400, 600, 400 e 200. Muito bem. Eu tenho aqui R$50.000. 400 seria para R$100.000. No de olho meu estaria o quê? Estaria a quantidade de papéis ali que poderia ser adquirido de 400. Quantos que eu adquiriria com R$50.000? 200 papéis, que é a metade de 400. Se eu tenho R$10.000, vou conseguir adquirir alguma coisa? 10% de 400 daria 40. Não, inferior ao lote padrão, não iria conseguir entrar em nenhuma dessas operações. Se eu tenho 20.000, 20.000 é 20% lá do 100.000, deixa eu fazer uma pequena conta aqui. Vou colocar aqui 0,2. E aqui eu teria essas quantidades aqui. 400, 600, 400 e 200. Então, igual isto vezes isso daqui. 80. Só fazer uma rápida simulação, pessoal. E aí vocês conseguiriam entender isso daqui de forma mais fácil. Faz de conta que eu tivesse lá naquela minha planilha, naqueles de olhos, esses 4 papéis. Tá. Para quem tem R$20.000, deixa eu só fazer uma conta aqui, igual isto dividido por 100.000. Muito bem. Eu tenho R$20.000. Quantos papéis que eu vou adquirir se essa operação startar aqui? 80, 120, 80 e 40. Só vou conseguir entrar nessa operação aqui com a Fleury comprando 120 papéis? Não, comprando 100 papéis. Então, essa deu mais de 100, ok, eu vou entrar. Eu tenho R$30.000. Quais operações, se forem startadas, que eu vou conseguir entrar? Nessa, nessa e nessa. Comprando quantos? 100 papéis de cada. Por quê? Porque eu estou arredondando para o lote padrão inferior.
O outro, eu tenho 35 mil reais e eu quero seguir de forma proporcional essa carteira. Se essas entradas forem efetivadas, qual que vai ser a quantidade que eu vou entrar de cada papel? 100 desse daqui do BRSR6, por exemplo, 200, 100, e a múltiplos eu não compraria nenhum porque deu um valor inferior a 100 papéis. Quer dizer, de forma proporcional, sem entrar no fracionário, dá para vocês seguirem. E foi exatamente essa proporção aqui, considerando o lote padrão, que eu fiz aqui para chegar em quantas operações a gente conseguiria aproveitar de todas aquelas aí que a gente indicou, que a gente fez a recomendação, né, de compra ou de venda. Então foi bastante interessante essa dúvida que foi levantada na palestra aí do mês passado, né, para quem tem capital menor. Na palestra passada, realmente, eu só respondi, falei, faz alocação proporcional, entrando no fracionário, ou se não quiser, arredondando aí para o lote padrão aí, de forma proporcional, na lote padrão inferior. Então, resolvi calcular isso daqui para verificar qual que seria aí o desempenho para diferentes capitais, né? Se realmente pessoas com capital menor poderiam também estar na zona de lucro, estariam no prejuízo, em que situação que estaria nesse momento com uma quantidade de capital menor. Claro que quem tem de 100 para cima fica muito mais fácil, mas para quem tem um capital menor, né, a gente fica aí numa situação um pouco mais limitada, não dá para entrar em tudo, se quiser gerenciar o risco da mesma forma. Então fiz essa simulação aqui bem interessante, né, e aqui mostrando para vocês como que vocês podem fazer aquele cálculo proporcional de quantidade a partir daquele de olho que eu coloco. Então, se eu colocar uma quantidade máxima de tanto, em função do capital de vocês, pega aquele capital, divide por 100 mil, vai dar esse coeficiente e calcula aí a proporção, né, daquele ativo para entrar ou na compra ou na venda. Direção não importa. Importante sempre o que é? Entrada, objetivo e stop. E eu sempre faço um estudo prévio, né, para que vocês entendam o porquê que eu estou planejando aquela entrada. É uma pena que nesse momento eu não tenho nenhum estudo aí, nem de compra, nem de venda, para mostrar como é que a coisa funcionaria. Mas eu posso até, de bate-pronto, deixa eu me lembrar aqui, um ativo que me chamou a atenção hoje, que eventualmente poderia, conforme ele se comportasse amanhã, poderia até gerar uma possibilidade de compra. Não lembro exatamente o nome, mas eu vou dar um exemplo aqui com Itaú, por exemplo. Banco Itaú é um ativo que está em tendência de alta, segue num processo corretivo, né? Nesse momento aqui, ele está enroscado nesse suporte 36,69, digamos que ele consiga formar um fundo mais ou menos aqui nessa região de 36,69 e volte a subir. Opa, fez fundo, volte a subir, eu vou apostar na retomada da tendência. Então, eventualmente, por exemplo, como é que eu planejaria uma entrada? Vou fazer uma simulação, faz de conta que eu vou colocar um de olho com o Banco Itaú. Então, mostrar para vocês como é que seria o cálculo dessa quantidade. Bom, peguei o gráfico, né, fiz o estudo aqui, ainda está em tendência de alta. Vou planejar minha entrada a partir dos R$ 38,00, por exemplo. Digamos que ele faça fundo aqui nesse ponto. Então, vamos medir aqui esse fundo, vamos verificar aqui em que nível que ele está. R$ 35,99, ok? Deixa eu pegar aqui um Fibonacci, para a gente traçar aqui um objetivo de alta. Vou traçar aqui desse fundo aqui de 34,25 até 40,76. Deixa eu acertar aqui, 34,25, 40,76. O objetivo de alta, 44,78. O Banco Itaú, eu já sei que ele pertence à carteira teórica do Ibov, então se ele entrar, ele vai entrar com peso 2, né? Então vamos ver como é que eu faria essa alocação aqui nos meus de olhos. Então eu vou colocar aqui
YouTube 4, valor 38, foi isso que eu comentei, deixa eu ver, R$38. Aqui, não se preocupe com isso, pessoal, porque eu utilizo uma plataforma gráfica diferente de vocês, né, que é o Broadcast, é uma plataforma gráfica da Agência Estado, então essa fórmula é específica para ele imputar os dados, mas da plataforma gráfica que eu utilizo, diferente da de vocês. Para quem quiser colocar fórmula, vocês podem utilizar, se vocês utilizam o TradeZone da Rico, podem pegar lá o RTD, né, da Rico, que aí vocês vão conseguir fazer a alimentação para o Excel de forma automática. Tem o TXT, vocês conseguem encontrar com facilidade lá no site da Rico, para mostrar como é que vocês montariam essas fórmulas. Mas vamos lá. Na parte mais importante, 38, Stop Gain, 4478, Stop Loss, alguma coisa abaixo de 35,99, vou colocar 35,95. Tá, muito bem. Aqui essas duas colunas, Lot Blue, Lot Small, que eu chamei, se pertence à carteira teórica do IBOV. Aqui eu estou, nessa coluna, estou dividindo por 8 e aqui por 16. Bom, pessoal, para eu viabilizar uma operação, tanto de compra quanto de venda, ela tem que ter um risco-retorno mínimo de 2 para 1. O que é esse risco-retorno mínimo de 2 para 1? O tamanho do stop, ele tem que ser, no máximo, a metade do retorno potencial que eu tenho. Se for menor que isso, para mim, não que a operação não seja válida, mas para o meu perfil, eu não passo essa operação nos de olhos. Então, tem que ter uma relação risco-retorno ou retorno-risco de pelo menos 2 para 1. Então, essa daqui não tem nem o que falar nessa situação hipotética que eu estou mostrando para vocês, né? O risco-ganho está maravilhoso aqui, 3 para 1, né? Então, planejaria aqui a minha entrada. Aí, iria lá no de olho, quantos papéis para alocar aqui? 300 papéis. Por que 300 papéis? Se não der certo, eu vou perder, no máximo, R$625. Será que está certa essa conta? Será que isso aqui vai dar mesmo um valor aí, 625, em torno disso daqui? Vamos ver. 300, prova dos 9. Vezes, qual que é o valor da minha entrada? R$38. Tá. Se não der certo, menos 300, vezes, qual que é por quanto que eu vou vender se não der certo? R$35,95. 615. Então, exatamente, ele está compatível mesmo, né? Se eu perder se a operação não der certo, eu vou ter um prejuízo máximo de R$625. Ué, não era 625? Por que não está dando 625 e está dando 615? Porque essa conta aqui eu também estou arredondando para o inteiro anterior. Se eu fosse calcular o valor exato, de repente ia dar, sei lá, 333, qualquer coisa do tipo. Eu não vou comprar 333 papéis, eu vou comprar de 100 em 100, então eu vou comprar 300 papéis. Então aqui seria feito o planejamento. Lá no meu de olho, iria aparecer quantidade ali se a operação startar, R$38. Iria aparecer 300 papéis para adquirir. E aí, em função do capital de vocês, quantos que eu vou adquirir em função lá do meu capital? Deixa eu voltar ali novamente. Eu tenho, por exemplo, R$50.000. R$50.000 é metade de R$100.000. Se com 100 mil eu vou comprar 300, com 50 mil eu vou comprar quanto? 150, metade. Ah, mas eu não vou comprar lote quebrado. Então você vai comprar 100 papéis. O outro tem o quê? Ele tem R$60.000. Quanto que é 60 mil dividido por 100 mil? 0,6. 0,6 vezes 300 vai dar quanto? Vai dar 180. 180, vou comprar 100. O outro tem R$70.000. 0,7. 0,7 vezes 300 vai dar 210. Vou comprar 200 papéis. Quer dizer, alocação sempre de forma proporcional, né, conforme o capital de cada um. Isso quem quiser seguir aí se espelhar na carteira e não quiser entrar no mercado fracionário. Porque com R$100.000 eu não entro no fracionário, sempre lote padrão mesmo. Então aqui um exemplo de como que eu planejaria aí
uma estratégia, né? Sempre quando eu passo de olho, pelo fórum, eu passo esse gráfico, esse estudo, naquele relatório que eu preparo. Se o Banco Itaú, por exemplo, fosse um de olho na compra para amanhã, estaria aí essa figurinha aqui para que vocês possam entender, né? Quem pegar ali o motivo que eu estou colocando, entrada em 38, alvo 44,78, stop 35,95, entender o porquê que eu estou acreditando aí naquela possível compra. Se vai dar certo ou não, o mercado é quem decide, ele é soberano, né? Por enquanto, aqui eu estou trabalhando sempre em cima de possibilidades. Eu estou vendo aqui movimento zigue-zagueando para cima, opa, tendência de alta. Formou o fundo, começou a subir, eu vou apostar na retomada da tendência de alta. Claro, tendência não é eterna, uma hora ela muda de direção, como aconteceu aqui, tendência de alta, alta, aqui virou para baixo. Aqui ameaçou virar para alta de novo, né? Formou um fundo, começou a subir, falhou, topo mais abaixo, mandou para baixo de novo. Depois aqui efetivamente virou. Então a gente está sempre procurando trabalhar a favor da tendência. Então aqui seria um exemplo de um planejamento de uma entrada. Vamos ver se tem mais algumas dúvidas de vocês. Essa fórmula de Fibonacci é fixa? Posso fazer em qualquer gráfico avançado? Pode. No gráfico que vocês utilizam também do Trade Zone, também tem o recurso do Fibonacci, né? Independentemente da forma que vocês utilizarem, vocês vão procurar por Fibonacci, né? E ele trabalha sempre. Eu vou colocar aqui as porcentagens para ficar mais fácil vocês entenderem. Normalmente, quando a gente faz um estudo de Fibonacci, a gente procura pegar do fundo até o topo de 0 a 100% e a gente procura traçar como objetivo de alta a projeção até chegar nos 162%. É claro, eu utilizo só Fibonacci para projetar os meus objetivos? Não. Eu trabalho com o quê? Eu concilio com suportes e resistências. Porém, 41,57 é a última resistência aqui do Banco Itaú. E depois que rompeu os 41,57, quer ver? Deixa eu pegar aqui o gráfico mensal. Ok. Esse daqui é o topo mais alto que o Banco Itaú fez até hoje. E depois que romper esses 41,57, rompeu isso daqui. E aí? Para onde que vai? Será que a gente não consegue projetar nenhum alvo? Porque não vou ter mais resistência aí para cima. Nesse caso, eu estou utilizando a Fibonacci para me auxiliar, né, a ter um objetivo de alta. Não quer dizer que ele vai chegar lá naquele objetivo que eu coloquei e simplesmente não vai subir mais. Que eu estou trabalhando essa minha carteira gráfica, ela trabalha o quê? Trabalha com operações de curto prazo. Então, toda entrada ela tem que ter o quê? Quer dizer, toda operação que entrar na carteira, ela tem que ter um ponto de entrada, um ponto de saída no gain e um ponto de saída, se não der certo, no loss. Independentemente do que vai acontecer depois, o Banco Itaú pode dar certo, bater nos 44,78 e ainda seguir em frente. Ou chegar aqui, corrigir um pouco, depois voltar a subir de novo, né? Eu não estou montando uma posição de médio prazo, de longo prazo. Eu estou fazendo um trade. Então, ou seja, chegou aqui nos 44,78, não quero nem saber o que vai acontecer depois. Eu vou encerrar minha operação. Mesma coisa. Perdeu aqui os 35,99, chegou lá nos 35,95, eu vou estopar. Ah, mas e se o ativo recuou e depois voltou a subir? O que a gente chama violinou. Paciência, violino faz parte do jogo, faz parte do mercado. O importante é que a gente tenha disciplina. Então, chegou no objetivo, sai. Deu stop, sai da mesma forma. E se pulou o stop, numa situação de gap aí, às vezes acontece, zera a mercado, que a gente não pode brincar aí com aquele risco que a gente está assumindo. Então, aqui é uma carteira montada somente em operações de curto prazo, por isso sempre essas entradas são planejadas e tem que ter sempre definido, primeiro, por que eu vou comprar ou por que eu vou vender. Esse é o mais importante. Então, eu vou dar uma olhada no gráfico, né? Eu vou comprar aqui por quê? Porque está subindo, caiu e voltou a subir de novo. Opa, então, vou acreditar aí que ele pode retomar o movimento de subida, retomar a tendência de alta. Então, por isso que eu vou comprar. Legal. Vou comprar quando? Aí eu vou fazer um estudo gráfico, né,
por esse estudo gráfico eu estou vendo aqui que tem uma resistência aqui em 37,94, se romper essa resistência já vai confirmar também esse fundo aqui em 35,99, e aí a gente vai ter a chance mesmo disso daqui voltar a subir. Então está justificado o porquê de entrar nos R$ 38. E tá bom. E onde que eu vou zerar? Onde que está o meu objetivo de stop? Nesse caso, eu utilizei essa ferramenta Fibonacci para determinar aqui o meu alvo. E o stop? Stop preferencialmente para compra, é sempre melhor a gente deixar abaixo do último fundo. Vai ficar 100% das vezes abaixo do último fundo? Não. Eu já tive situações que eu coloco um stop intermediário quando um ativo já andou bastante, mas é um ativo que ele está bem configurado para continuar subindo. Muitas vezes a gente utiliza um stop aí no meio do caminho, né, numa situação intermediária, mas uma situação de stop ideal sempre para compra abaixo do último fundo. Então aqui um exemplo de planejamento. É claro que não dá para a gente ir muito a fundo, né, porque requer um pouco de conhecimento aí de análise gráfica, né. Então aqui é apenas uma ideia de planejamento aí de uma possível operação. Como qualquer um de vocês podem montar uma estratégia aí por qualquer outro critério. O importante é ter um plano pronto antes de vocês colocarem ele em execução. Tem que fazer o planejamento primeiro da ação que vocês vão entrar, ponto de entrada, objetivo stop e quantidade. Para quê? Para que se não der certo, vocês não percam mais do que o gerenciamento de risco de vocês determine. No meu caso, eu trabalho, como eu falei, com 5% de gerenciamento de risco. Para alguns, 5% pode ser o quê? Pode ser, não, sou mais agressivo. Para mim, aqui eu vou assumir um risco aí de 8%, de 10%, sei lá. Outros, bem conservadores, falam, não, 5% ainda para mim ainda está muito, eu não me sinto confortável com 5%. Vou trabalhar com 3% de manejo de risco. Cada um vai determinar aí aquele seu manejo de risco ideal, como a diversificação também. Aqui eu estou diversificando em muitos ativos. Para quem tem um capital menor, dividir entre 8 e 16 ativos, eu acho que é muita coisa. Mas, de repente, aí vocês podem fazer, quem quiser, falar, não vou seguir essa carteira, mas eu quero seguir o quê? A ideia da carteira, para eu montar uma outra carteira similar, mas eu vou trabalhar aí com gerenciamento de risco, com uma diversificação menor. Por exemplo, eu vou trabalhar aí com um total aí máximo de 5 ativos. Legal. Então, eu só quero pegar a ideia da carteira, né? E eu vou trabalhar dessa forma, não tem problema nenhum. Para quem me acompanha no fórum, falei, Evandro, estou pensando em comprar, por exemplo, acho que alguém colocou aí, no início da palestra ali, falaram sobre a Croton. Estou pensando aí em fazer uma compra com a Croton. Você pode dar uma estudada nela para mim, aqui para estudo gráfico, se tem algum potencial, alguma coisa aí que possa dar alguma entrada? Aí eu venho aqui, que é o trabalho que eu faço aqui o dia todo, né? CROT 3, vou dar uma olhada no gráfico. Nesse momento aqui eu não estou visualizando aqui uma possibilidade de compra com Croton. Mas digamos que tivesse uma situação mais favorável, vou dar uma analisada no gráfico, ok. Você pode comprar sua Croton no ponto tal, o stop, se não der certo, é tanto, e o objetivo é tanto. Aí você pegando esse raciocínio, você vai lá e calcula a quantidade de ativos que você vai poder adquirir, né, através dessa metodologia que eu mostrei aqui na carteira, e você vai montar a sua carteira de uma forma aí diferente, né, mas seguindo mais ou menos aí esses parâmetros. Para quem não conhece nada ou está começando no mercado, justamente esse foi o propósito maior aí dessa carteira que foi criada, para dar uma ajuda para vocês, porque é muito difícil aí quem está começando no mercado, já começar aí, principalmente a gente vem enfrentando aí, desde pós-subprime, um mercado bastante difícil, né? Pegar aqui o nosso carro-chefe, só para mostrar para vocês, pegar o gráfico mensal do nosso Ibov. Então a gente tem nos últimos 4 ou 5 anos um mercado aí muito difícil,
está bastante difícil ganhar dinheiro, então tem muita gente aí apanhando, e apanhando feio do mercado, né? De 2003 até meados de 2008, qualquer coisa que você comprasse, era só esperar dar um tempinho aí, que o lucro vinha, né? Porque quase tudo, estava tudo subindo forte, né? Então, comprou, esperou, recebeu o lucro. Aí veio o subprime, jogou tudo para baixo. 2009 foi um ano muito bom. Depois, no final de 2009 para cá, a gente está o quê? Está em tendência de baixa, quase que uma consolidação com gestão, mas o movimento principal aqui para baixo. Então está difícil ganhar dinheiro. Então tem muita gente aí que entrou no mercado aí nesse período aí depois de 2009 e realmente está sentindo aí muita dificuldade. E essa carteira veio justamente aí para dar uma força aí para vocês, né? Para mostrar que a gente consegue ganhar mesmo com todas essas dificuldades, consegue ganhar dinheiro aí na renda variável. E para quem não tem muita experiência, muito conhecimento, para já ir dando aí um direcional, né? Servir de norte. A ideia depois é que cada um consiga caminhar com pernas próprias. Mas para quem está partindo do zero, né, nada melhor do que ter alguma coisa e falar, bom, abri minha conta hoje, tenho tanto de capital aí, por onde que eu começo? Não entendo nada aqui, não sei nada de análise técnica, mas eu quero aqui, longo prazo aí está um pouco complicado nesse momento, eu quero focar aqui em curto prazo. Então vamos lá, tem essa carteira aqui de curto prazo, né, que ela trabalha com capital teórico, né, capital aí real, então dá para simular bem essa situação. Então esse é o propósito dela. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Rodrigo fez uma colocação agora bastante importante aqui, de diversificação. Ele tem o quê? Ele tem, eu perguntou se já abriram conta na Rico, ele falou, eu tenho Tesouro Direto. Então, pessoal, uma coisa importantíssima também para complementar também. Dentro do conceito de diversificação, nunca colocar todos os ovos aí na mesma cesta. Então é bastante importante que vocês o quê? Aloquem uma parte do capital de vocês na renda variável, outra na renda fixa, outra, sei lá, em imóveis, né? Mas um pouquinho em locais diferentes, porque se um ou outro investimento que vocês alocaram não for muito bem, ele pode ser compensado por um outro que está dando certo. Agora, se vocês colocam tudo num lugar só, e acontece um problema exatamente naquele local, e aí, como é que fica? Vocês se lembram, espero que nunca mais aconteça, mas na época do Collor, plano Collor, né, que teve aquele confisco ali das poupanças de todo mundo, né, de um dia para o outro, simplesmente cada um ali ficou, não lembro se foi R$50, mas o valor ali muito pequeno ali, deixou todo mundo na lona, quem estava com dinheiro no banco, porque ficou tudo confiscado. Quer dizer, um exemplo aí por que a gente deve diversificar, não deixar tudo num lugar só. Então ele falou do Tesouro Direto, é uma excelente alternativa aí para quem opera a longo prazo, né? O risco é baixo para realmente o Tesouro dá para trás, só se o país quebrar, e se o país quebrar não vai ser só o Tesouro que vai te dar problema, com certeza vão quebrar bancos e muito mais, né? Então é um risco relativamente baixo, né? Então esse conceito de diversificação é muito importante, não colocar tudo na renda variável, mas aquilo que vocês alocarem na renda variável, sim, vamos cuidar bem desse capital aí, porque aqui o nome próprio diz, renda variável, não é renda fixa. Ou seja, na renda fixa, eu coloquei um determinado montante hoje e eu sei que eu vou ter ao longo do tempo alguma coisa maior, vai estar se valorizando. Renda variável não, lucro e prejuízo também. E é mais fácil, se a gente não tomar cuidado ou meter os pés pelas mãos, acabar incorrendo em prejuízos, né? Normalmente quando a gente começa a perder, dá aquele efeito assim, de travamento, a gente não fica sem ação. Então é importante planejar bem as entradas e, se possível, automatizar as operações para tirar o emocional do jogo. Então a carteira aí acho que já deve dar uma boa ajuda aí para vocês. Evandro, pode comentar sobre o aumento da taxa Selic? Olha, eu não vi exatamente aí como é que ficou. Sei que existia aí a reunião ia ser finalizada hoje, né? E existia aí alguma coisa entre 11,75% e 12%. Não sei exatamente, 11,75%, então veio mais ou menos conforme
o mercado precificou. De modo geral, o que acontece? Quanto mais aumenta a Selic, menos atratividade a renda variável vai gerar. Por quê? Porque se eu tenho uma taxa de juros altas, é natural que eu colocar o meu dinheiro lá na renda fixa, onde eu não tenho risco nenhum, né, e sair recurso aí da renda variável. O que isso pode impactar? Saída de recurso da renda variável impacta diretamente na liquidez dos ativos. E uma coisa que a gente precisa para conseguir fazer as operações é ter liquidez nos ativos. Se eu compro um determinado ativo, num outro momento mais para frente, eu vou precisar vendê-lo. Se eu vendi numa operação de inversa, né, uma operação de venda, num determinado momento eu vou ter que recomprar. Então, para isso é importante que tenha a liquidez. No geral, quanto maior a taxa de juros, a taxa Selic, ele deve impactar aí em saída da renda variável e migrar ali para a renda fixa. Ultimamente, as coisas não estão tendo muita lógica nesse sentido, né? A gente está com o nosso mercado bastante pontual, em função aí de noticiário aí macroeconômico, né? Tem um monte de coisas, nem com os Estados Unidos ou com o mercado europeu, a gente está tendo mais uma correlação. Antigamente aí a gente andava exatamente em linha, o que acontecia lá fora, né? Principalmente com o nosso índice Dow Jones ou o S&P, quando estava bem a gente acompanhava, quando estava caindo a gente caía também. Ultimamente a gente está com o mercado totalmente aí avesso aos acontecimentos lá de fora, e sim em função aí da nossa situação econômica. Tem muita gente falando, tem muita coisa barata. Tá, eu até concordo aí, para quem for fundamentalista, eu não sou grafista, até acredito que tem realmente muitas ações, entre aspas, baratas. Porém, eu acho muito mais simples qualquer tipo de análise para ser feito. Deixa eu fazer um pequeno parênteses novamente aqui, voltar aqui para o gráfico. Digamos quem opera a longo prazo. Vou sair um pouquinho aqui do foco aqui da carteira direcional. Falar especificamente de Petro e Vale. Aí. São ativos aí tradicionais, aí, quem está entrando no mercado, são os primeiros aí que vem à mente. O que está fazendo Petrobras? Esquece os fundamentos da empresa. Vamos falar o que o mercado está enxergando para a Petrobras. Não adianta dizer que fala, está barato, tem que subir, está caro, vai cair. Não, quem determina é o mercado. Por mais que a gente ache que deva subir ou deva cair, quem vai dizer se vai subir ou se vai cair é o mercado. Quando a gente pega um gráfico mensal, ele já está extremamente consensado. Por quê? Cada barrinha dessa daqui representa o movimento de um mês inteiro. Então, o que o mercado enxerga para a Petrobras? Petrobras está com o gráfico apontando para baixo, está caindo. É para comprar Petrobras? Não, não é. Mas eu opero a longo prazo. Tá bom, se eu opero a longo prazo. Depois de um ano, já é considerado longo prazo. Imagina alguém que comprou Petrobras exatamente aqui, para o longo prazo. Comprou ela por volta aí de 30 e poucos reais. Quanto que está a Petrobras? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Já estamos em dezembro. Comprou ela por 31, por exemplo, 30 reais. E hoje ela está por 12. Nossa, eu estou super contente aqui. Era uma empresa aqui maravilhosa, né? Comprei para o longo prazo. Passaram-se 5 anos. As minhas ações que eu comprei por 30, hoje valem 12. Por quê? Tem que olhar para onde o que o mercado está enxergando. Se está caindo, eu não vou comprar. Eu vou comprar quando o mercado começar a sinalizar aí que vai mudar de direção. A Petrobras até tentou fazer isso daqui. Olha aqui no gráfico mensal, como ela tentou mudar essa tendência aqui de baixa para alta. Mas, infelizmente, aqui em 3 meses aí, jogou tudo por terra novamente, né? E está numa situação muito difícil hoje. Eu compraria Petrobras hoje para o longo prazo? Não. Eu compro qualquer coisa para o longo prazo que tenha esse movimento. O gráfico apontando para baixo, eu não vou comprar. Vou esperar o gráfico começar a apontar para cima. E ainda digo mais, para quem opera a Petrobras aí no longo prazo. Olha esse último fundo aqui, como ele é um fundo extremamente expressivo, exatamente onde a Petrobras está hoje. Quer dizer, se ela perder esse nível de preço aqui, realmente ela pode ficar numa situação aí
extremamente complicada, aí pode dar uma desandada muito grande. Eu, particularmente, eu não gostaria de pagar para ver. Eu acho uma pena o que estão fazendo aí com a Petrobras, porque com todo esse pré-sal aí que a gente tem, né, na época, quando saiu a notícia do pré-sal, foi uma notícia muito positiva com tudo isso daqui, e infelizmente por problemas aí gerenciais, né, a gente está aí com uma empresa maravilhosa como a Petrobras, né, numa situação como essa. Mas infelizmente o gráfico aqui é o consenso do mercado. Então se a Petrobras perder esse nível, realmente aí eu não gostaria de pagar para ver. Um exemplo de alguém que já teve situação parecida e perdeu aqui um nível equivalente, eu sei que em termos de empresa não dá nem para a gente comparar. Mas eu gosto sempre de relembrar para que a gente não caia no mesmo erro novamente. OGX, gráfico mensal da OGX. Até 2010, né, até quase o início de 2011, maravilhosa que a empresa que nunca produziu nada, mas uma empresa pré-operacional, né, uma alta credibilidade do mercado, subindo muito forte. Aí começou a perder um pouquinho de força, mas até aí, tudo bem, o gráfico ainda está apontando para cima. Aí começou a dar uma escorregada. Aí a gente tinha esse último, quando começa a escorregar, eu vou olhar sempre, pegar quem opera a longo prazo, eu vou pegar o último fundo. O último fundo aqui da OGX, 14 e, vamos ver aqui, 14,22. Então, mesmo quem opera a longo prazo, eu acho interessante sempre deixar um stop também, independentemente de ficar olhando os fundamentos. Opa, está começando a testar esse fundo, é o último fundo importante. Se perder, vai dar pinta que pode reverter tendência de alta para baixo. Aqui ela fez um primeiro teste e se recuperou. Aí muitos vão falar, tá vendo? Olha, não falei que ia voltar, a empresa é boa, vou continuar comprando. Tá bom, vamos ver depois o que ela fez. Perdeu de vez aqui esses 14 reais, quer dizer, muita gente aí deixou de vender aí, mesmo que comprou 18, 20 reais, poderia ter vendido por 14 reais, vai ter alguma perda? Vai ter alguma perda, mas pelo menos uma boa parte do seu capital vai estar preservado. Pagou para ver, né, literalmente que eu estou falando, eu não gostaria de pagar para ver. E olha o resultado aqui. Hoje o OGX vale 10 centavos. Estou falando que Petrobras vai chegar nisso daqui? Não quero fazer nenhum prognóstico em qualquer direção. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Se a Petrobras perder esse nível aqui, que é um fundo bastante importante, realmente ela pode se complicar bastante. Então, eu não gostaria de pagar para ver. Então, independente do prazo que cada um opera, gráfico está apontando para cima, vou comprar. Apontando para baixo, vender. Simples assim. Não tem estresse, né? Quem seguir essa regra, independentemente de operar curto prazo, médio prazo ou longo prazo, lá na frente aí, lá na aposentadoria, com certeza aí vai ser só sorrisos. Por quê? Porque se ele precisar vender as suas ações, o que vai acontecer? As ações se valorizaram. De repente eu comprei por 10, hoje as ações estão valendo 100 reais, sei lá. Nossa, que lucro maravilhoso. Quer dizer, vou ter um belíssimo lucro se eu precisar vender. As ações, vocês sabem, elas pagam o quê? Proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, principalmente. Vamos entender isso daí como se fosse o quê? Como se fosse um aluguel. Quanto mais as minhas ações estiverem valendo, maior vai ser o aluguel. Eu gosto até sempre de fazer uma analogia. Digamos, eu tenho um apartamento que ele vale 1 milhão hoje e eu vou colocar ele para alugar. Digamos, 0,5% o aluguel. Ok. Se ele vale 1 milhão, coloco para o aluguel dele por 5 mil reais. Aí, uma condição adversa aí, bolha do mercado, se der qualquer coisa, um tempo mais para frente aí, meu apartamento não vale mais 1 milhão, agora ele vale 500 mil reais. Vamos pensar como se fosse uma ação, no caso da Petrobras, de 30 começou a perder valor, de 30 foi para 15, então o meu apartamento de 1 milhão agora hoje vale 500 mil. Eu vou conseguir continuar alugando por 5 mil? Não vou mais, se ele vale 500 mil, 0,5%, opa, agora eu só vou receber de aluguel 2,5%, estou recebendo um aluguel menor. Os dividendos a mesma coisa. Se a empresa perder o valor de mercado, os dividendos também vão ser menores. Quer dizer, comprar uma empresa que está
caindo ao longo do tempo, o que vai acontecer? Se precisar vender, vocês vão ter prejuízo e, consequentemente, os proventos que ela distribui ao longo do tempo também vão ser menores. Agora, o contrário, comprar uma empresa que está subindo ao longo do tempo, se vocês precisarem vender, comprei uma ação hoje 10, daqui a 10 anos ela vale 100, nossa, que maravilha, lucro aí de 90%, um lucro astronômico. E também, quando ela recebia proventos valendo 10, ela distribuiu um provento menor, hoje ela está distribuindo um provento muito maior do que no início, quer dizer, vocês ganham dos dois lados. Então, por isso que eu sempre gosto de conciliar. Eu sei que normalmente fundamentos e gráficos andam de forma independente, mas eu gosto de juntá-los. Para quem opera a longo prazo, estou saindo um pouquinho fora da carteira. Primeiro, faça uma lista de empresas com bons fundamentos e depois, dessas empresas que vocês relacionaram, pega o gráfico mensal de cada uma e deem uma olhada aí para onde que o gráfico está indo ao longo do tempo. Está subindo? Vou comprar. Está caindo? Passa para a próxima. É o que vocês já fazem naturalmente quando se vocês vão no banco investir num título de renda fixa. O que vocês costumam fazer para tomar a decisão se vai investir no fundo A, B, C ou D? Pega o histórico de cada um e verifica como é que foi a rentabilidade anterior, até aquele momento de cada um desses fundos para vocês tomarem a decisão. É a mesma coisa aqui nas ações. Verifica o que aconteceu nela até aquele momento. Está subindo? Eu vou acreditar que ela vai continuar subindo. Está caindo? Opa, essa daqui nesse momento, por enquanto não, vou pegar uma próxima. Não tenho medo de comprar ações mais, entre aspas, caras. É bom vocês comprar ações mais caras. Por quê? Se elas estão ficando cada vez mais caras, significa que aquela empresa que vocês escolheram para investir, ela está se valorizando ao longo do tempo. O contrário das ações baratas. O que está barato hoje, se ela estiver caindo ao longo do tempo, pode estar caro amanhã. Olha a OGX lá nos R$14. De 18 para 14, estava barato. Hoje, 10 centavos, R$14, nossa, R$14 está muito, muito, muito caro. Nem sei se ela vai chegar lá naqueles R$14 um dia, né? Felizmente, aí muita gente acabou perdendo aí quase todo o seu capital por conta aí de não ter esse cuidado. Então, eu acho que isso aqui é válido também, um cuidado a mais que vocês devem ter, né? Fugir um pouquinho do foco aí da carteira direcional, mas eu acho que foi uma informação aí bastante importante para passar para vocês. Deixa eu só ver, a gente já está estourando um pouquinho no tempo. Se tem mais alguma colocação. Vamos lá aqui. Tá, eu falei de Petrobras, então vamos falar da parceira dela, da Vale 5, e aí a gente encerra aqui a palestra de hoje. E para quem entrou um pouquinho depois, vou só recolocar aqui novamente meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Eu vou fazer o upload da palestra para lá. E eu vou fazer a divulgação através do meu Twitter, deixa eu colocar ele aqui também, @Lima_Evandro. Esse aqui é o meu Twitter. Bom, vamos lá. Voltar novamente aqui para a imagem do gráfico, né? E vamos agora pegar essa mesma analogia que eu fiz para a Petrobras, vamos dar uma olhadinha na Vale 5. Vale 5. Bom, gráfico diário, ninguém tem dúvida que isso aqui está caindo, tendência de baixo não é para a gente comprar, é para a gente vender. Quem tiver comprado, muito cuidado com esse último fundo, 18,52, deixa um stop abaixo desse fundo, né? E procura nas próximas operações operar a favor da tendência, que fica muito mais fácil. Quem está comprado não tem muito o que fazer, apenas colocar o stop e torcer para que ela reaja e volte a subir. Vamos pegar o gráfico longo da Vale 5. Também situação muito parecida, né? Subprime aqui em 2008, recuperação em 2009, ainda reagiu um pouquinho aqui em 2010, depois de lá para cá, o que ela tem aqui? Baixa também ao longo do tempo. Não dá para a gente pensar em compra com Vale 5. Agora, a Vale, o último fundo expressivo dela, ainda está um pouquinho mais distante em relação. Petrobras já está exatamente em cima dele. E a Vale? O fundo equivalente aqui para a Vale está aqui na faixa dos R$15. Então, para quem está operando Vale no longo prazo, né, ela já teve aqui nos últimos anos aqui também já caindo bastante, né, chegou aqui, praticamente já perdeu mais de 50% do valor dela, 36 olhando aqui a ordem de grandeza, para 18, 50%, quer dizer,
pouco mais de 50% ela já perdeu aí nesse meio tempo, mas digamos assim, o stop para o longo prazo ele estaria abaixo aqui dos R$15. Então, para quem também opera longo prazo, tiver comprado em Vale, deixa um stop aqui abaixo desse nível de R$15 e se perder, infelizmente, aí desfaz posição e procura uma outra empresa para se associar. Não precisa ter fidelidade. Eu vou ser sócio de uma determinada empresa enquanto essa empresa aí estiver me propiciando lucro e estiver crescendo ao longo do tempo. Eu não quero ficar sócio de uma empresa, né, em dificuldades, né? Para isso eu tenho um leque imenso de opções aí de empresas diferentes na bolsa. Então, cabe a mim, já que eu estou cuidando do meu patrimônio, procurar escolher aquelas empresas que estejam crescendo ao longo do tempo. Tendência não é eterna. Na hora que ela vir mudar de tendência, ok, eu desfaço a minha sociedade vendo aquelas minhas ações daquela empresa e procuro uma outra para me associar. Então, para Vale, o fundo importante que ela tem no longo prazo, essa região de R$15. Por enquanto, aqui ainda está um pouco acima, ainda tem um pouco mais de espaço, onde ela ainda pode tentar uma reação, mas de qualquer forma, é para comprar Vale nesse momento? Não, não é. Quando que eu poderia pensar em comprar Vale? Quando ela começar a indicar aqui uma mudança de direção. E essa mudança de direção ela vai começar a aparecer nos tempos menores, que por enquanto esses tempos menores estão totalmente setados na venda. Esse aqui é o gráfico mensal, intermediário, gráfico semanal aqui, zigue-zagues bastante fortes para baixo, tendência de baixa, e gráfico diário, né? Cada candle representa o movimento de um dia também em tendência de baixa. Quer dizer, os três tempos gráficos aqui mandando vender. Não tem por que eu comprar Vale nesse momento. Eu só posso pensar em comprar Vale quando ela começar a fazer algum zigue-zague aqui para cima, né? Ou seja, mostrar sinais de que a tendência dela está revertendo. Por enquanto, infelizmente, também não tem esses sinais. Então, também, eu sei que Petro e Vale são os ativos que vêm à mente, principalmente quem está começando no mercado. Essas empresas, não sou fundamentalista, como eu falei, sou grafista, mas o gráfico não tem o que a gente brigar contra, ele é o consenso do mercado. E não vejo condições de compra, nem com Petro e nem com Vale. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos aí pela participação aí na palestra de hoje, né? Hoje foi mais um balanço da carteira, a gente faz essa palestra aí todos os meses, né? A próxima, com certeza, a gente já vai ter agora na virada de ano, que a gente já está entrando agora no último mês. Espero poder retomar aqueles meus de olho, né? Vamos ver se o mercado ele começa a direcionar aí ou para cima ou para baixo, mas de modo que a gente consiga sentir aí uma direção mais firme, para poder alinhar as operações, né? E vamos ver se a gente já consegue melhorar um pouquinho mais esse retorno da carteira, que hoje está em 12,5%. Quem sabe na próxima palestra, aí, na virada de ano, a gente já tem um número um pouco melhor aí para mostrar para vocês. Mas o mais importante, a carteira está conseguindo cumprir o objetivo dela, que desde o início qual que foi? Gerar lucro, independentemente das condições do mercado, alta ou baixa. O propósito maior da carteira, qual que é? Ganhar dinheiro. E eu só vou ficar contente com ela se ela der realmente esse retorno positivo. Não gostaria de ter um produto simplesmente atrelado com o índice. Quando o índice cair, eu consigo um desempenho melhor, mas de qualquer forma negativo. Então, o propósito da carteira mesmo é ganhar dinheiro. E eu estou contente que, felizmente, ela está conseguindo aí atingir esse propósito. Convido ainda quem não é cliente da Rico a abrir uma conta na corretora, não tem custo nenhum, né? Vocês podem fazer, inclusive, um test drive e conhecer aí o nosso trabalho. Eu, especificamente, eu fico no fórum da corretora durante todo o dia, né? Procurando fazer todos os tipos de análise que o pessoal me pede, e não só análise também, tudo que afeta o mercado em termos de notícias também, não só eu, quanto outras pessoas também, a gente procura colocar todo esse noticiário lá no fórum também para corroborar melhor essas decisões de compra ou de venda, saber o que está impactando determinada empresa ou o mercado como um todo, né? Então, são notícias também são bastante importantes, a gente costuma colocar lá, e lá a gente faz todos os tipos de análise, desde operações mais longas, por longo prazo, curto prazo, curtíssimo prazo, day trade, operação de índice, commodities, quer dizer, qualquer coisa. Se tiver gráfico, a gente consegue analisar. Só precisa de gráfico para que a gente consiga enxergar esses movimentos
esses zigue-zagues, interpretar, e aí sim aí a gente consegue opinar, né? E eventualmente, se tiver alguma oportunidade, alguma geração de entrada, a gente informa aí para vocês. Obrigado aí pela presença, pessoal. Desculpe aí ter ultrapassado um pouquinho o horário aí da apresentação, né? Mas de qualquer forma aí foi bastante importante as colocações de vocês também. Uma boa noite a todos aí. Espero poder vê-los em breve aí novamente. Um abração.